Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai acompanhar a simulação de um tutorial do OpenFOAM que é o Weir Overflow, que é um tutorial que já vem instalado junto com o OpenFOAM, né? Ele basicamente é um escoamento de um vertedouro, né? Um vertedouro de superfície, como se fosse. Esse vídeo vai ser um vídeo bem prático, onde a gente vai focar basicamente na execução e visualização dos resultados. Então, só para falar um pouco desse tutorial que é o Weir Overflow, esse tutorial usa o solver Interfoam, que é um solver do OpenFOAM para escoamentos multifásicos estratificados. Para a captura da superfície livre, ele usa a metodologia VOF, né? Volume of Fluid, e nesse tutorial a modelagem de turbulência utilizada por padrão KEpsilon é uma modelagem Hans. Então já estou aqui com o meu Ubuntu aberto. Nós vamos navegar até a pasta dos tutoriais do OpenFOAM. Então, para mudar de pasta no Ubuntu, a gente deve apertar CD, que é Change Directory, e o caminho da pasta. A pasta dos tutoriais do OpenFOAM, ela fica junto com a instalação do OpenFOAM, que no Ubuntu é na pasta OPT. Nós apertamos um Tab, ele completa aqui o caminho. E nós damos 2 tab para ver o que tem dentro da pasta OPT. Então, tab. Então, dentro da pasta OPT, que é a pasta dos programas do Ubuntu, temos ali OpenFOAM e Paraview. Então, vamos abrir o OpenFOAM. Então, apertamos OP, damos um tab, ele completa. Vamos dar 2 tabs. Então, aqui está mostrando para a gente o que tem dentro da pasta OpenFOAM. Eu vou entrar nessa pasta. Então, apertei Enter. Então, eu já estou aqui. Percebam que o caminho aqui é /opt/OpenFOAM 10, então estou dentro da pasta do OpenFOAM. E para mostrar o que tem dentro da pasta OpenFOAM, eu posso apertar LL, né, que ele vai listar, é list long, ele vai listar tudo que tem dentro dessa pasta, ou podia apertar simplesmente LS, é uma outra maneira. Então a gente vê aqui que tem todos os arquivos de instalação, as aplicações, os solvers, e também tem ali os tutoriais, que estão nessa pasta Tutorials. Então nós vamos entrar nessa pasta. Para entrar nessa pasta, já estamos na pasta OpenFOAM. Vamos apertar CD e Tutorials. Aperta TU, damos um Tab, ele vai completar. Então dentro da pasta Tutorials, nós temos aqui várias aplicações do OpenFOAM, tem tutoriais aí de vários solvers. Nós vamos estar focados aqui hoje nos solvers multifásicos, né, que é o multiphase ali. Então, é sugerido, por questões de permissão de acesso, a gente copiar para o nosso disco essa pasta Tutorials. Então, eu vou copiar essa pasta para o meu disco C. Então, eu vou abrir aqui uma janela do Windows Explorer e vou até o disco C. Então, eu vou deixar aqui do lado essa pastinha aqui do disco C. Então, percebam que aqui não temos nenhuma pasta chamada Tutorials. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a pasta Tutorials. Então, eu vou voltar uma pasta acima. Então, é Change Directory, CD. E para voltar uma pasta acima, nós damos um espaço e apertamos 2 pontos. Na verdade, se vocês perceberem aqui, quando a gente listou os conteúdos dessa pasta, tem aqui 2 pontos, que na verdade é o caminho para a pasta anterior. Então, apertamos Enter e já estamos uma pasta acima. Vamos dar um LL novamente para mostrar o que tem nessa pasta. Então, está aqui a pasta Tutorials, que é a pasta que a gente vai copiar. Para copiar arquivos no Linux, nós apertamos Copy, que é comando CP, e vamos dar o caminho da pasta. Então, Tutorials. Apertei o Tab e vou dar um espaço e vou indicar o caminho que ele tem que copiar essa pasta. Então, no caso aqui, eu quero que essa pasta vá para o disco C. Então, o caminho no Linux, onde estão montados os discos e os arquivos, é o caminho MNT. Então, MNT, apertei C, então tá aqui, tá beleza, ele vai copiar a pasta. Só que para que ele copie recursivamente todos os arquivos, nós temos que adicionar a opção "-R" no copy. Então é copy "-R tutorials". Essa pasta tem por volta de 80 megabytes e ela é rapidamente copiada. Vou dar um Enter, vamos aguardar. Deu um erro aqui, né? Mas aqui a gente já viu que a pasta tutorials foi criada. Vamos abrir, então ele tá copiando os arquivos que tinham dentro da pasta Tutorials. Nós vamos copiar todos, né? E vamos aguardar até o final do processo. Beleza, já foram todos os arquivos copiados.
Então percebam que aqui na lateral a gente tem as pastas, né, que estavam listadas lá na pasta tutorials do OpenFOAM e estão agora no disco C. Vamos navegar com o bash até essa pasta do disco C. Então, para chegar nessa pasta, a gente tem que apertar cd change directory, o local onde estão montados os discos, que é mnt, C. Eu vou dar 2 tabs e que ele lista todas as pastas que estão no disco C. Então, está aqui a pasta tutorials que nós estamos buscando. Então, apertamos TU, tab e um enter. Perfeito. Já estamos na pasta tutorials. Eu vou apertar Ctrl L para limpar aqui o bash ou clear. Então ele limpou. Então ele já está aqui na pasta mnt c tutorials, que diz respeito a essa pasta aqui da direita. Vamos listar os arquivos que tem nessa pasta, ll. Então perfeito. Então está aqui em ordem alfabética, né, todos os arquivos. 2 arquivos que são arquivos de texto, sem extensão, e as pastas. Então, como eu comentei no começo do vídeo, o tutorial Weir Overflow ele faz parte do Interfoam. O Interfoam fica na família de solvers multifásicos. Vamos abrir aqui a pasta Multiphase. Então, dentro da pasta Multiphase aqui temos 10 itens, 10 solvers aqui, e temos aqui a pasta do Interfoam. Vamos abrir a pasta do Interfoam, que é o solver que tem o tutorial Weir Overflow. Dentro da pasta Interfoam, nós temos 3 famílias de modelagem de turbulência. Laminar, que é sem turbulência, Large Edge Simulation e HANS, que é Reynolds Average Navier-Stokes. Nós vamos acessar a pasta HANS, que está aqui escrito RAS, né? Reynolds Average Simulation, também é a mesma coisa. Então dentro da pasta RAS estão listados todos os tutoriais do solver Interfoam que são da modelagem de turbulência HANS. Então tem alguns tutoriais de dutos, dam brake, casco de navio, e aqui está o Weir Overflow, que é o tutorial que a gente vai ver. Então vamos acessá-lo. Perfeito, chegamos até a pasta aqui do Weir Overflow. Vamos fazer a mesma coisa aqui no bash. Então nós temos que acessar a pasta Multiphase, então vamos lá, cd mu, damos um tab, ele completa. O próximo passo é a pasta Interfoam. Então vamos lá, vamos dar um tab, ele não completou, vou dar 2 tabs, porque tem duas pastas começando com o mesmo nome. Então tem o Interfoam e Intermixing Foam. Então vamos apertar o F, dar um tab, ele já vai completar. E Weir Overflow. Perdão, temos que entrar na pasta RAS primeiro, né? RAS, daí sim, Weir Overflow. Perfeito, eu vou listar o que tem nessa pasta. Então aqui tem uma pasta 0, uma pasta constante, uma pasta system e uma pasta all run. Essas pastas formam um conjunto de um caso do OpenFOAM. No caso aqui seria o Weir Overflow, que é um tutorial. O arquivo all run, ele é um script do bash, do Linux, que ele tem um executável dentro. A maneira mais fácil de rodar o tutorial seria executando esse arquivo all run. Então nós vamos aqui no bash, vamos apertar para executar um arquivo, um script do bash, do Linux, é ponto barra. E vamos dar aqui all run. Apertamos a letra A, damos um tab, ele vai completar. E vamos dar um enter. Aqui ele está falando que rodou um processo chamado block mesh, outro set fields e outro Interfoam. E ele está rodando aqui. E aqui na pasta a gente vê que ele está criando pastas de tempo. 2, 4, 6. Então, a gente está rodando já a nossa aplicação, que é o tutorial Weir Overflow. Ele continua rodando. Nós vamos verificar que ele vai criando as pastas, né? O computador vai estar processando essa informação. Para a gente parar o solver, é simplesmente matando o processo, que é Ctrl C no Linux. Damos um Ctrl C, damos um Enter. Não matou, mais um Ctrl C. Perfeito, matou o processo. Se você chegou até aqui, você já pode comemorar. Você já rodou um tutorial do OpenFOAM. Pode falar para todos os teus amigos, tomar aquele café, se inscrever no canal e bora lá ver os resultados que a gente obteve. Então já conseguimos executar o arquivo all run e já rodamos alguns segundos de simulação.
Então agora vamos visualizar os resultados. Vamos abrir o ParaView e visualizar os resultados que a gente rodou. Então vamos abrir o ParaView. Beleza. Abrimos o ParaView, então vamos navegar até a pasta onde estão os resultados. Estamos aqui, C2 pontos, Tutorials, Multiphase, Interphone, RAS, Weir Overflow. Então percebam que aqui estão as pastas do caso, mas não tem como abrir. Para que o ParaView consiga abrir um caso do OpenPhone, a gente precisa ter um arquivo com a extensão .openphone. É um arquivo em branco mesmo, só com a extensão para que o ParaView entenda que aquilo ali, aquele conjunto de pastas é um caso do OpenPhone. Então vamos criar esse arquivo. Então, vamos voltar aqui no Ubuntu e no Windows Explorer. Vamos criar um arquivo aqui com o comando touch. Pode ser qualquer nome mesmo, então pode ser aqui caso.phone. Ele só tem que ter essa extensão .phone. Então percebam que aqui do lado foi criado um arquivo .phone, né? Eu poderia muito bem, vamos remover esse arquivo, remove caso.phone, vamos remover. Poderia muito bem criar um arquivo aqui de texto chamado caso.phone, remover aqui a extensão. Queria funcionar também um arquivo de texto que não tem, vou abrir aqui para a gente dar uma visualizada, não tem nada, né? É um arquivo em branco. Então, com isso, vamos voltar uma pasta, voltar aqui ao Weir Overflow, e aqui já está o arquivo em branco para a gente conseguir abrir pelo ParaView. Então vamos clicar em OK. Aqui na lateral, vamos vir aqui em propriedades e vamos dar um aplicar. Já estamos conseguindo visualizar a nossa simulação. Vamos mudar aqui em cima, na opção de campo, para o Alpha Water, que é a água. Então aqui tudo que está em azul representa o ar, tudo que está em vermelho representa a água. Essa captura da superfície livre é feita pela técnica VOF. Então o Alpha Water é o indicador de fase, onde ele assume valores de 1, ele representa a água, e onde ele assume valores de 0, ele representa o ar. E tem valores intermediários, que é uma fina interface entre esses dois fluidos, que ele pode assumir valores intermediários entre 0 e 1. Então nós vamos deixar visualizado aqui a água. Aqui em cima temos os tempos que foram rodados, e a gente pode dar um play e visualizar os resultados. Eu vou clicar nesse último botão para ele ficar com um loop, e vamos dar um play. Então vamos analisar os resultados. Então ele começa aqui do tempo 2, vai até o tempo 12, está pulando de 2 em 2 segundos, e a água está entrando aqui por essa lateral esquerda do domínio, passando aqui por um obstáculo que é o Weir, que é o vertedouro. Percebam que ela vai crescendo, o volume dela aqui tem um inflow, tem uma vazão de entrada, ela vem, passa pelo vertedouro, cai aqui a jusante e sai aqui na lateral de jusante. Vou dar um pause aqui, vamos dar clicar e arrastar, dá para a gente perceber o domínio, né? Esse tutorial, ele é um tutorial em 2 dimensões, então ele tem dimensão, neste caso, em X e em Y. O Y está ordenado para cima e o Z está ordenado na largura. Vamos clicar aqui em Surface, vamos colocar Surface with Edges, para a gente visualizar a malha. Então está aqui, né? Vamos clicar aqui, Zoom to Data, e alinhá-lo. Então perfeito, então dá para a gente visualizar aqui a malha e o domínio computacional. A gente pode mudar aqui o campo desde velocidade, kepsilon, que são os parâmetros de turbulência do modelo kepsilon que a gente rodou, NT, pressão menos ρgh. E percebam que existem 2 padrões aqui de campos. Um que é uma bolinha, que é o interpolado pelo interphone, e outro que é o quadrado. O quadrado pega o valor exato da simulação, então ele é sem interpolação, né? Então ele vai depender para a visualização da malha, mas o interpolado também facilita a visualização. Então aqui a gente viu que tem tempos aqui de 2, 4, 6, 8, 10 e 12.
Esses tempos são referentes aos tempos que estão na pasta. Então, o 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 são os tempos que rodaram a nossa simulação. Cada pasta de tempo dessa, por exemplo, aqui a gente está visualizando a pasta de tempo 10. Se a gente entrar aqui na pasta de tempo 10, estão os campos que a gente acabou de ver aqui. Então aqui temos os campos, né? Alpha Water, Alpha Phi Water, Chi Epsilon e T, assim como os campos que estão aqui. Então o ParaView ele entra nessas pastas, acessa essas pastas e a gente consegue visualizar de forma gráfica o conteúdo dessas pastas. Então vamos entrar aqui no arquivo alpha.order e abrir como texto. O que contém esse arquivo? Então ele contém o campo interno, né? E tem aqui todos os vetores, né, do campo interno. Na verdade esse aqui é um campo escalar, não é vetorial, é um campo escalar. Aqui ele tá salvo num padrão binário, então a gente não consegue ver. Tem como mudar isso, a gente vai ver mais para frente no arquivo Ctrl+Dict, como mudar de binário para um valor de texto mesmo que a gente consegue ver, porém o valor de texto gasta muito mais espaço em disco. Então se você estiver trabalhando com uma malha muito grande, já fica um pouco mais complicado. O formato binário é ruim de ver, né? A gente não consegue ver, editar, porém fica muito melhor a questão do tamanho. Então aqui ó, os condições de contorno, né? Inlet, Outlet, Lower Wall e Atmosphere. Então, a estrutura de pastas que a gente vê aqui, então são os tempos que foram rodados. A pasta 0 seria a condição inicial. E aqui temos duas outras pastas. Constante, onde estão tudo que é constante, que é a malha neste caso, né? E outras condições que não variam ao longo da simulação. E temos aqui a pasta System, né, que tem padrões de como executar a simulação. Então voltando aqui, e temos aqui o arquivinho allRun, que nós executamos para fazer nossa simulação funcionar. E aqui para baixo nós temos aqui o caso.fon que nós criamos e os logs de execução. Vamos abrir o arquivo allRun e visualizar o que ele contém. Então, como eu comentei, o arquivo allRun ele é um script do Bash que ele contém algumas instruções para funcionar a nossa aplicação. Então aqui ele começa aqui com o formato padrão do arquivo, um script Bash, Run Application Block Mesh, então é isso que ele fez, ele rodou uma aplicação chamada Block Mesh, Set Fields e outra Get Application. A primeira Block Mesh é para fazer a malha. Então vamos executá-la manualmente. A gente executou o arquivo allRun, ele executou essas funções em ordem, né? Vamos fazê-la manualmente. Então vamos voltar aqui no Ubuntu. Vamos limpar nosso caso. Então vamos dar aqui um fon clean 2 tabs. Então temos aqui fon clean case e fon clean tutorials. Vamos fazer fon clean case. Então ele limpou o caso, então dá para ver aqui que saiu aquelas pastas, saíram as pastas de tempo, saiu o log e também saiu nosso arquivo .fon. Vamos criar um arquivo .fon, touch caso.fon e vamos rodar essa lista de comandos. Vamos começar pelo primeiro, que é o block mesh, que é para fazer a malha. Então vamos lá, block mesh. Perfeito, já fizemos a malha. Se nós voltarmos no ParaView e dermos um reload files, percebam que os tempos já não estão mais, só temos o tempo 0. Não temos mais os campos, né? Porque a gente não rodou a simulação, só temos a malha. Então o primeiro comando, a gente roda a malha. Esse block mesh, ele pega um arquivo dentro da pasta system chamado block mesh dict, que ele utiliza para fazer a malha. Então vamos só mudar aqui linguagem C++. Tem um arquivo, não vou entrar em detalhes, que contém as informações para executar a malha. Na sequência,
Se nós voltarmos no arquivo run, ele tem um arquivo chamado setFields. O setFields, ele geralmente adiciona um campo manualmente ou a partir de um arquivo setFieldsDict, que está na pasta System também. Tem aqui, ó, setFieldsDict. Só vou mudar aqui para a linguagem C++. Então, o que ele está falando? Ele fala que numa região que é um box, uma caixa com essas dimensões, ele adiciona vol scalar field value alpha water igual a 1. Então ele coloca a água na simulação. Então se nós viermos aqui e dermos um setFields, que é o comando que está aqui na sequência do all run, damos um tab, setFields, enter, ele já adicionou a água ao nosso domínio computacional. Então nós vamos vir aqui e dar um reload. Não apareceu a água ainda. Aqui está skip zero time, nós temos que tirar esse tick e dar um apply. Aqui ele está dando um erro. Já apareceu alpha water, porém não apareceu nada aqui ainda. Esse é um bug da visualização do ParaView do Windows, que aqui na pasta 0 nós ficamos com dois arquivos alpha.water. Tem alpha.water e alpha.water original. Nós temos que deletar esse arquivo original. Vamos deletar o arquivo. E voltamos no ParaView e damos um reload files. Aqui dá para ver a água que a gente colocou no arquivo setFields. Então a água foi colocada aqui até uma altura aqui de 20. Vamos ver se nós alteramos o arquivo setFields para colocar água até a altura de 25 em Y. Então vamos voltar no arquivo setFields. Aqui está essa caixa. Então aqui está 20, vamos mudar para 25. Salvar. E vamos rodar o setFields novamente. Só apertar a seta para cima, ele repete os últimos comandos, damos um Enter. Aqui já vimos que ele ficou até 25, o alpha water. Voltamos aqui no ParaView e damos um reload files. Já deu para ver que ele foi com a água até 25. Então essa é a condição inicial, esse é o tempo 0. O próximo comando do all run que nós executamos foi getApplication. Esse getApplication ele vem de um arquivo que está dentro da pasta System, que é do ControlDict. Então vamos abrir o ControlDict. Vamos mudar a linguagem para C++. Então dentro do ControlDict nós temos as informações para rodar a nossa simulação. Nós temos aqui Application Interfoa. Então a aplicação que a gente rodou lá foi o Interfoa. Então vamos rodar essa aplicação e ver o que acontece. Vamos colocar aqui na pasta, para a gente ver o caso. E vamos clicar aqui Inter, maiúsculo, damos um tab, Interfoa, damos um Enter. Então aqui ele está rodando o solver. Percebam que aqui do lado ele já está gravando as pastas de tempo, então está gravando a cada 2 em 2 segundos. Eu vou matar esse processo dando Ctrl C. Beleza, parei a simulação. Vamos voltar aqui no ControlDict e dar uma analisada nos parâmetros. Então percebam que ele está aqui começando o tempo latest time e o tempo de início é o tempo 0. Ele vai parar no tempo end time, que é o tempo 60. Aqui tem o ΔT, eu vou explicar esse ΔT um pouquinho mais abaixo. Aqui tem o controle de gravação, que é ajustável. E aqui tem um write interval, que está de 2 em 2. É por isso que ele estava gravando pastas de 2 em 2 segundos. Se nós mudarmos aqui para 1, e salvar e voltar aqui e rodar o Interfoa novamente, vamos lá abrir a pasta. Agora sim, ele está gravando de 1 em 1 segundo. Perceba que no primeiro momento ele gravou de 2 em 2 e agora de 1 em 1. Vamos parar aqui a simulação novamente. Voltar aqui no ControlDict. Purge Write é para você apagando as pastas conforme vai gravando. Sempre deixo 0, para ele não apagar nenhuma pasta. Aqui o formato de gravação está binário, mas nós poderíamos colocar aqui
ASCII 2, né? ASCII 2 também funciona. Precisão de gravação, compressão de gravação, não está comprimido aqui neste Control Dict. Formato de tempo, precisão de tempo. Runtime Modifiable, yes. A gente pode modificar as informações aqui do Control Dict ao longo da simulação, então a gente não precisa parar para voltar para fazer essas modificações. O time step ajustável está ligado, então quando o time step ajustável está ligado, nós podemos variar o time step de acordo com o número de Courant. Então aqui no caso a gente está definindo o máximo número de Courant de 0,2, então ele calcula o número de Courant no passo atual e o próximo ΔT ele vai fazer com base nesse número de Courant, para que não passe esse número máximo. Então esse ΔT aqui em cima que eu comentei, ele só é válido para o primeiro ΔT, porque a gente não tem o passo anterior para calcular o Courant. Então o primeiro ΔT ele vem para esse valor e os próximos ele já ajusta conforme o máximo número de Courant. Dependendo das condições, ele pode ficar um ΔT muito grande, então a gente pode travar ele aqui. Então ele vai ser o máximo número de Courant ou o máximo ΔT baseado nesse limite. Vamos voltar aqui para o ParaView e vamos visualizar o que a gente rodou. Vamos dar um Reload Files e vamos dar um Play. Vamos tirar o loop. Ele está dando um erro aqui no tempo 0. Eu vou dar um skip 0 time para parar com o erro. Vamos dar um play. Então, perfeito. Então, aqui dá para a gente ver o Alpha Water e todo o campo. Nós podemos fazer um clipe no Alpha Water para a gente ver só o Alpha Water. Então, vamos clicar aqui em Clip, Filtro. E aqui o tipo do clipe nós vamos clicar por escalar. E o escalar que a gente vai utilizar vai ser o Alpha Water. E o valor máximo é meio, que define a superfície livre. Vamos tirar o invert, dar um aplicar. Então aqui o que a gente está vendo é só o Alpha Water. Nesse Alpha Water nós podemos ver a velocidade. Então clicamos aqui em velocidade. Podemos mudar a escala de velocidade, utilizar essa escala. E podemos mudar aqui também a faixa, nesse edit, a faixa aqui de 256 linhas para 20. Vamos fechar aqui. Então aqui a gente consegue ver todo o campo de velocidades do Alpha Water. No Alpha Water nós podemos adicionar glyphs também, que são as setinhas. Vamos colocar 2D glyph. Vamos deixar sem escala por enquanto. Vamos clicar em aplicar. Então aqui dá para a gente ver a direção do escoamento. Podemos tirar aqui a cor, deixar Solid Color. Então podemos ver toda a direção do escoamento, né? E o gráfico de cores seria a magnitude da velocidade. Então aqui indo de 0 até 28 metros por segundo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse vídeo aqui foi bem prático, né? Nós não tivemos a pretensão de entrar em detalhes de toda a metodologia que envolve aí as simulações computacionais, né? Modelagem de turbulência, a geração de malha e nem da parte assim, de metodologia de cálculo, né? Métodos de cálculo. Espero que o vídeo tenha ajudado e muito obrigado e até mais.